Pode começar? Boa tarde a todos. Nós somos estudantes da cultura racional. Nós pertencemos à caravana racional do centro e outras caravanas também, porque a cultura racional tem caravana em todos os lugares. É a nossa maneira de divulgar através de caravana. E estamos aqui fazendo uma série de palestras em relação ao Dia da Cultura Racional, que já foi em março. Esta é a segunda palestra que nós estamos fazendo. E como nós vamos, então, relembrar o que nós já falamos? Olha, uma revisão. Nós falamos que nós somos oriundos de um mundo racional, um mundo superior ao nosso, e que por nossa própria conta nós descemos, conforme aquele quadro que está mostrando ali na tela, fomos descendo até o nível onde nós estamos agora, que é a Terra. Dessa descida, o que será que aconteceu? Nós perdemos as nossas virtudes, fomos perdendo lentamente as nossas virtudes e fomos nos tornando humanos. Muita gente pergunta, mas se nós éramos puros, limpos e perfeitos, uma energia, é possível que a gente tenha se materializado, se tornado matéria? Sim, é possível e já foi provado cientificamente pela lei de Einstein. Energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Quando se fala de energia e massa e velocidade da luz, quando se associa esses três elementos, nós sabemos que existe uma materialização. Porque quais são os níveis que as transformações que nós estamos acostumados? Estamos acostumados com solidificação, liquidificação, vaporização, mas a passagem de energia para o estado de matéria nós não estamos, mas o Einstein provou que isso é possível. Então, foi isso que aconteceu conosco. Nós saímos do mundo puro, limpo e perfeito, fomos perdendo a nossa luz, as nossas virtudes e nos tornamos, então, matéria, nos materializamos. E quando nós entramos neste mundo material, será se a gente lembrava do que a gente tinha feito? Será se a gente nos lembramos de que nós éramos de um mundo puro, limpo e perfeito? Nós não lembramos. Perdemos o contato com a origem. Nós nos materializamos e, a partir de então, nós somos um elo perdido, buscando caminhos, um modo, sem nos esclarecermos, sem nos conhecermos. Mas, a partir do momento que nós sabemos que nós somos desse mundo, o universo do mundo racional, então, fica mais fácil de nós pleitearmos uma volta a esse mundo racional. Mas como é que eu sei que tem esse caminho de volta? Nós temos, porque todos nós temos dentro de nós o raciocínio. O raciocínio é a parte de Deus em nós, a parte boa, a parte que está adormecida. E que nós temos que, dessa forma, desenvolvê-la, que uma vez desenvolvida, nós conseguimos o contato direto com a nossa origem, com o nosso mundo racional, com o nosso Deus. E isso é para alguns? Não, é para todos. Todos nós temos dentro de nós essa parte adormecida. Porque quando nós viemos para cá, nós nos transformamos, o raciocínio ficou quietinho, dormindo, e desenvolveram as outras duas partes necessárias para que a gente pudesse viver aqui na Terra, que é o pensamento e a imaginação. Então, agora, a partir desse momento, nós vamos descrever algumas coisas que aconteceram conosco e a partir do momento em que a gente nos materializou, que a gente veio para cá. Então, seu Antônio, eu pergunto ao senhor, será se o tempo de Deus é igual ao nosso tempo? O que será que aconteceu com o nosso calendário? O senhor sabe, seu Antônio? Nosso calendário teve origem quando nós saímos de lá, já saímos bem encaminhados com o ideograma racional. O ideograma racional é o início desse calendário, terceiro milênio. Esse terceiro milênio é contado em três partes. No primeiro milênio, nós não estávamos entendendo nada ainda daquilo que nós éramos. Aí foi a fase da imaginação.
Quando nós entramos na fase do pensamento, foi quando nós recebemos do mundo racional a direção do alfabeto astrológico. Esse alfabeto astrológico continua conosco sobre esse calendário. O padrão da nossa camiseta já está dizendo terceiro milênio. Terceiro milênio é do mundo racional, é transcendente. Nós estamos no calendário de 2014. Esse calendário é muito útil, muito importante, porque todos os documentos têm que ser registrados por esse calendário. Agora, para as pessoas ficarem entendendo, o nosso calendário, o nosso padrão, é de quando saímos do mundo racional. E quando nós chegamos no terceiro milênio, foi quando nós recebemos esse conhecimento extratranscendental. Esse conhecimento extratranscendental, nós temos a ansiedade, o desejo de levar esse conhecimento para todos, porque houve muitos calendários. Existia o calendário lunar, que era contado um mês de uma lua nova na outra. E esse calendário é tão interessante. As pessoas que entendem de matemática podem fazer a conta. Quando terminou esse calendário que nós estamos usando, que é útil para o mundo todo, para fazer câmbio, fazer contrato, fazer documento, tudo. Então, aí veio esse calendário que nós damos ênfase e damos toda a honra por esse conhecimento. Nós não desvirtuamos nada do primeiro calendário, que é o primeiro milênio da cultura racional. Nesse calendário lunar, aqueles que têm possibilidade de fazer a conta, são 11 dias de diferença com esse calendário solar. Era isso que eu queria deixar para o público pesquisar, passar a conhecer de onde viemos, como viemos e por que viemos, e por que ficamos aqui provisório, e o que nós éramos antes de sermos, que somos atuais. Tem muita coisa muito importante com a nossa origem. A nossa origem foi abandonada quando nós deixamos de observar o alfabeto astrológico. Mas ainda é tempo de recuperar, porque nós estamos aí com o livro Universo em Desencanto. E aqueles que querem saber mais o que é cultura racional, devem de ler esse livro. Esse livro é muito importante. E cada um vai contar depois o que recebeu de importância. Qual foi tão importante? Cada estudante de cultura racional tem algo mais a contar. Tá ótimo o calendário que o senhor Antônio colocou para nós. E agora o senhor Fidelis vai falar, porque não foi só o tempo que mudou, né? Não foi só nós começamos, o nosso tempo é diferente do tempo racional, como o senhor Antônio expôs. Mas o senhor Fidelis agora vai falar também que não foi só o tempo que mudou, também a natureza, não é, senhor Fidelis? Uhum. E as condições físicas também. Boa tarde, pessoal. Salve a todos e a todos. Salve. Então, eu vou falar sobre a natureza, porque a natureza somos nós e nós somos a natureza. Então, assim como nós não gostamos que ninguém destrua o que é nosso, assim também é a natureza. A natureza, ela não está satisfeita, porque nós não respeitamos os seus feitos, os seus filhos, tudo que a natureza criou, que a natureza criou todos, criou tudo que foi necessário para manter a vida de todos. Então, o que é que nós devemos fazer? Respeitar a natureza. E nós não podemos respeitar a natureza sem respeitar um ao outro. Quer dizer, não adianta eu querer respeitar a natureza se eu não respeito o meu próximo. Então, se eu não respeito o meu próximo, eu estou desrespeitando a natureza. Porque tudo que nós fazemos aqui é em prol do bem. Todo mundo busca o bem, ninguém busca o mal.
Mas acontece que ninguém pode viver bem pensando mal. Quer dizer, se eu penso mal em relação a qualquer motivo, eu não posso viver bem, porque eu estou contra o bem. Então, se eu penso mal de alguma pessoa, de alguma situação, o mal eu estou usando dentro de mim, dentro do meu íntimo. Eu não estou usando o mal no outro. Então, com a cultura racional, você adquire um poder extraordinário que você consegue viver no meio de toda essa bicharada sem se aborrecer com eles. Então, você consegue viver sem se aborrecer e sem aborrecer ninguém. Você fica uma pessoa tolerante, uma pessoa suportável e que suporta todos e todos. Porque desde o começo, quem conhece a Bíblia sabe que foi reduzida a lei da natureza em uma só. Não fazer a ninguém aquilo que não queremos que seja feita conosco. Ninguém consegue fazer isso daí. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma deformação. Se nós estivéssemos no nosso verdadeiro mundo, então a gente amava todos iguais. Mas como nós não estamos dentro do nosso verdadeiro mundo, cada um quer a coisa do seu jeito. E aí nunca vai dar certo. Porque a verdade, na verdade, é uma só. Não existe duas verdades. Porque não existe dois mundos racionais. O mundo racional é um só. Então a verdade é uma só. Se eu falo uma coisa e alguém fala outra diferente, os dois estão mentindo ou um só está falando a verdade. Então a pessoa confunde a verdade com fatos. Fato é uma coisa, verdade é outra. Verdade é uma coisa que não tem contestação. A verdade é a verdade. É a mesma coisa que o certo. A pessoa está sempre procurando o certo. O certo não ofende ninguém. O certo não prejudica ninguém. O certo é certo. O certo não tem contestação. E por que nós não encontramos certo? Porque nós não estamos no lugar certo. Nós estamos fora do nosso natural. Então, com a cultura racional, você vai desenvolvendo o seu raciocínio e você vai adquirindo um conhecimento que você nunca pôde alcançar. Agora, para você alcançar esse conhecimento, você precisa se aplicar na leitura. Não é lendo um pedacinho aqui, outro ali, que você vai desenvolver o raciocínio. O pensamento levou milênios e milênios de anos para ser desenvolvido, que é muito inferior ao raciocínio. Quer dizer, para desenvolver o raciocínio, você tem que ler mesmo. Você tem que ler e entender o que você está lendo. Porque a pessoa, muitas vezes, se ofende no estudante falar assim. Quando nós chegamos no meio dos estudantes, parece que eles não gostam de falar de cultura racional. Ele gosta de falar de bobagem, do nada, do governo, da situação, do emprego, do dinheiro. Isso não desenvolve raciocínio. Quem desenvolve raciocínio é você falar de cultura racional. Você ter uma sabatina racional. Porque por aí é que nós chegamos a desenvolver o raciocínio. Porque a coisa mais importante do mundo é o raciocínio. O raciocínio vale muito mais do que se você ganhasse dentro do mês todos os prêmios da loteria que existe no Brasil. O raciocínio vale muito mais do que isso. Então, por que não vale a pena a gente estudar para desenvolver o raciocínio? Porque não existe outra forma. Sem estudar, ninguém desenvolve o raciocínio. Quer dizer, tem muitas coisas que a pessoa passa batida no livro. Eu tive lendo esses dias aí que racional não tem sentimento. Então não adianta você querer se emocionar, falar palavra bonita, falar coisa agradável, que não vai agradar o mundo racional, não, porque racional não fala, racional não pensa. Esse negócio de sentimento é coisa da imperfeição.
A perfeição não tem sentimento. Agora, tem essas coisas assim, você não pode falar para quem não conhece cultura racional. Porque ele vai falar, como é que eu não tenho sentimento? Eu não vou gostar, eu não vou amar. Está entendendo? Aí você passa a explicar que esse amor daqui é um amor aventureiro. É um amor falso. Porque você começa a arrumar uma namorada, aí você começa a se apaixonar, aí você começa a se preocupar, aí por causa você começa a brigar e termina até matando, cometendo crime. Então, por quê? Porque você não se conhece. Quando você passa a se conhecer, as coisas começam a mudar totalmente na sua vida. Porque a pessoa que não conhece o mundo que vive, não conhece a vida que ele vive, não sabe por que ele vive, não sabe por que ele tem vida, ele não sabe de nada. Ele não sabe o que faz, não sabe o que pensa, não sabe o que diz. Que o mais importante é você se conhecer. Você tem que saber que você tem dois em um só. Você tem duas personagens, a de dentro e a de fora. Quando a de fora quer, a de dentro não quer. Quando a de fora gosta, a de dentro não gosta. Quando a de dentro aceita, a de fora não aceita. Então você é um joguete do mal e do bem aparente. Tá? Então, esses dois personagens, você tem que saber como se desligar dele. Para você se ligar desses dois personagens, você tem que se ligar na energia racional. Porque se você não se ligar na energia racional e você desligar desses dois personagens, você morre. Está entendendo? Então, o remédio que você tem que tomar em dose. Porque o remédio, por muito bom que seja, se você passar do limite, ele mata. Pode ser o melhor remédio do mundo. Se você tomar com excesso, ele mata. A mesma coisa é a cultura racional. Você tem que se livrar do magnético gradualmente. Você não pode se desligar do magnético sem ter o conhecimento racional, sem ter o conhecimento do raciocínio, sem estar protegido pelos habitantes do mundo racional. Porque os habitantes do mundo racional nos vê por dentro e por fora. Ele vê como é que está o nosso íntimo, porque a podridão está no íntimo do ser humano, no íntimo do animal racional. Lá é que está a podridão, é que está a poluição. Que o magnético, o mal, ele se conhece o nosso ponto fraco. O nosso ponto fraco é o quê? É o ciúme, é a ambição, é a inveja, é a ganância, é a prepotência, é querer ser um melhor do que o outro. Então, a nossa educação já é falha, porque quando a criança vai para a escola, ela já começa a querer ser a mais inteligente, ser a mais sabida, ter o pai que tem mais recurso, o pai que tem um carro novo, o outro não tem. Aí já vai gerando essa desconfiança, quer dizer, essa insatisfação. Porque o que traz a insatisfação é a falta de conhecimento. Por que desse desequilíbrio todo? Porque o ser humano, há uns 50 anos atrás, era no meu tempo, para você ir para a escola, você tinha que ter 7 anos em diante. Para você se formar, você tinha que ter 30 anos, até mais. Hoje a criança com 1 ano vai para a escola, com 20 anos está se formando para médico, para doutor, então o cara não está preparado, ele não está maduro ainda. Por isso que ele não tem responsabilidade de ser um grande profissional, porque ele começou fora do tempo. É igual uma fruta verde. Se você pega uma fruta verde, faz ela amadurecer através de química ou qualquer outro produto, ela vai perder o sabor, ela vai perder o gosto, ela não vai ter aquele gosto da fruta que foi madura naturalmente. Assim é o ser humano. O ser humano está começando a assumir umas cargas que ele não suporta, ele não aguenta ainda. Toda essa carga literária que existe, isso daí parece que ajuda o ser humano, mas não ajuda, isso aí diminui, enfraquece o ser humano. A cabeça dele não suporta
Então ele vai fazer um viaduto, ele faz o viaduto que cai, ele vai fazer um prédio, ele faz o prédio que desaba, ele vai socorrer um paciente, é para operar a perna direita ou operar a esquerda. Quer dizer, tudo isso é falta de profissionalismo, é falta de maturidade. Então, isso tem que ser visto no meio cotidiano. Quer dizer, essas palestras aqui seria muito boa se fosse palestra para quem não conhece cultura racional. Para quem conhece cultura racional, a gente fala mais ou menos para você entender algumas coisas. Porque tem muita gente que não estuda corretamente a cultura racional. Porque a cultura racional não é para você estudar um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, outro pouquinho lá. A cultura racional é uma cultura que você tem que seguir ela corretamente. Tem que pegar do primeiro volume até os fininhos, diretamente, lendo e relendo. Não é você hoje ler a réplica, amanhã ler a tréplica, depois ler o histórico, não vai resolver. Porque você não decora aquilo que você leu. A cultura racional diz o seguinte, para você receber os benefícios do mundo racional, você tem que ler a cultura racional e decorar para saber falar de cor e salteado. É a mesma coisa de você estudar medicina. Você tem que conhecer essa ciência de cor e salteado para você poder prestar os seus exames, receber o seu diploma. Se você não tiver preparado, você não vai receber o seu diploma. Agora tem as vantagens, a desvantagem. É o dinheiro. O dinheiro é necessário. Mas quando a pessoa tem muito dinheiro, ele compra o diploma de médico, compra o diploma de engenheiro, compra a carta de motorista. É como fala o ditado, Deus demora e o diabo dá na hora. Tá bom, senhor Fidelis, obrigada. Tá bom? Tá ótimo. E agora o Alexandre vai falar das nossas raízes, né? Como foi que se formou aí, como nós ficamos até chegar no raciocínio. Boa tarde. Hora de atinar os raciocínios. Essa parte aqui, você pode ver que já tem uma mensagem bem subliminar, entendeu? Que aí está mostrando que a gente já é o quê? Um animal racional, ele está com forma de vegetal, é um vegetal de forma diferente. E você já pode ter bem de cara com essa imagem. E esse animal racional de forma diferente, com forma de vegetal, já está mostrando que essa árvore, sendo ele, ela já vinha sendo plantada lá para trás, no Oriente, né? E seria o cabedal de espetáculo, assim, espiritual. Mas só que isso teve um tempo de permanecer, mas que acabou. E essa árvore, que é o próprio homem, ela mudou, já não está mais aqui. Ela mudou para o astral superior, está lá dentro. Então, já está mostrando o caminho para o campo espiritualidade, para a espiritualidade, para todo esse desenvolvimento do pensamento e da imaginação, onde vocês vão continuar ele. E dali ao curso superior, o mundo racional. Você pode ver também, em questão de raízes, a gente vem diversificando várias linhagens. Vai do brahmismo, xamanismo, hinduísmo, budismo, umbanda, islamismo, cristianismo. Só que tudo isso intervém o quê? Em passagem de ciclos, onde cada 7 anos tem o seu trabalho dentro de uma linha. Só que essa linha, como pode ver, nada é permanente, tudo é passageiro. Convém, essas linhas também vão passar, cada uma no seu tempo, e esses deuses, com o qual o homem estava habituado a rezar, a pedir, a implorar, também estão com seus dias contados. Tudo muda, vem outras coisas e vem outros seres pela mudança de máquinas velhas para máquinas novas, que muitos pensam que isso daí é uma coisa indigna, ou fica até chateado com a mãe natureza, mas na verdade não é. Isso é uma oportunidade, uma maturidade que a gente tem que tomar, que a natureza está dando essa oportunidade para você,
Porque você, quando está, assim, velho, é considerado o quê? Inútil, que não serve mais para nada, é jogado para o canto, né? Com uma sandália velha. Mas não. Então vem com uma oportunidade de juventude, nova geração, para você ter o mais apurado. Por exatamente essa apuragem, é que para isso que essas tradições todas serviu, para nos apurar, polir o nosso habitante, nossa célula racional. Por que essa célula racional é tão importante? Porque nela está a suprema energia de Deus, aqui a essência, o sumo de energia cósmica racional, pura, limpa e perfeita. Só que essa energia pura, limpa e perfeita, ela não pode ficar a vida inteira acumulada em uma célula. É um cárcere, uma prisão, né? Como ser superior, altíssimo, todo-poderoso, pode viver com sua energia preso numa célula? Devia se perguntar, deve ser solta, livre, no universo ao qual nós estamos, visível e invisível. Mas não, ele está acumulado numa célula. E como toda a matéria, por mais robustez que ela pode parecer, chumbo, bruto, né? Ela vai se desfazer, voltar aquilo que ela era, água. E sendo assim, o que vai acontecer com essa célula racional? Pode vir sim, se juntar com outra célula do sistema endocrínico. E aí, você vai se diluindo com a matéria, e essa célula racional vai se desfazer junto com a matéria, seguindo outro ciclo, ainda mais inferior que as classes do animal irracional. Seguindo todas essas eternidades, do miúdo ao mais graúdo, até chegar aos pedrinhos e aquelas pedronas, rochedos maiores que ficam nos banqueiros das terras. Então tudo isso tem um tempo, minha gente. Vamos amadurecer, entrar no livro com tomar conhecimento da cultura racional e abrir essa chave. Obrigado. Salve. Salve, salve. Então agora vamos à colocação do Valdomiro. Bom, boa tarde a todos os presentes e aos que vão estar assistindo essa filmagem. Né? Eu quero agradecer pela oportunidade de poder esclarecer a sociedade sobre temas relevantes apresentados pela cultura racional, que está aqui presente na obra dos livros Universo em Desencanto, através desta Casa do Povo, né, que é a Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo. Meu nome é Valdomiro França, eu sou estudante da cultura racional e eu vou tentar tratar de um tema difícil, dado a complexidade do tema, que é a violência, a sua causa e a solução da violência através do desenvolvimento do raciocínio. Violência essa que hoje se tornou até corriqueira, e muitos nos assusta. Eu vou pedir aos senhores paciência e compreensão, porque, como eu disse, é um tema muito amplo. Ali, antes de iniciar o tema propriamente dito, eu pedi ali para colocar uma espécie, um resumo do mapa da violência, com dados disponíveis para conhecimento público através da internet, que a Organização Mundial da Saúde, ela divulga esse relatório anualmente, que é o Relatório Mundial sobre a Prevenção da Violência. Em 2014, no Brasil, ocorreram 58.500 assassinatos durante o ano. Ou seja, 7 pessoas por hora no Brasil são assassinadas. No mundo são mortas de forma violenta em torno de 1.600.000 pessoas, sendo metade suicídios, 30% de homicídios e 20% resultante de conflitos armados. Estima-se que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Os dados da Organização Mundial da Saúde, eles apontaram em 2012 em torno de 800.000 casos no ano. 6% dos idosos se declaram vítimas de abusos violentos. O número de mortes em decorrência de guerras triplicou de 2010 a 2014. E hoje, 1% da população mundial é composta de refugiados. Ou seja, são 70 milhões de refugiados. Gente, seria humanamente impossível enumerar todos os atos de violência. Para quem assiste aos telejornais, comprova isso todos os dias. Então, eu fiz essa introdução apenas para dar uma atualização de como anda a violência no mundo. Então, dado todos esses números, eu quero agora iniciar o tema, né? Antes, propriamente, de entrar na questão da causa da violência, nós temos que conhecer as origens do desenvolvimento das potências cerebrais do homem, para que a gente possa entrar no tema da causa da violência, que é o fim da fase do pensamento.
A causa da violência é a mudança de fase que houve na natureza em que vivemos e que, para melhor esclarecer, eu vou ter que citar as fases da evolução humana para melhor compreensão. Existe uma frase imortalizada pelo célebre cientista Lavoisier que diz: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, houve o início do pensamento e estamos vivendo o fim desta fase. Porque na natureza, tudo que tem princípio tem fim. A humanidade, desde os seus primórdios, passou por várias etapas de evolução. O ser humano possuindo dentro da cabeça órgãos que evoluindo juntamente com o ser humano. Comecemos pela fase do homem da pedra, ou o bicho racional. Esse ser humano agia basicamente pelo instinto de sobrevivência, comandado e movido pelo sistema cerebral denominado pela ciência como cérebro reptiliano. Esse sistema cerebral é o responsável pela sobrevivência e satisfação das necessidades básicas dos seres. E os atos que ele transmite para a pessoa são os atos do lute ou fuja, que é aquele que é acionado quando a pessoa se encontra em situação de perigo ou grande estresse. Então, todos nós já possuímos esse sistema bem desenvolvido. Com a evolução da espécie, nós passamos para uma fase denominada de primitivo selvagem, quando começou o desenvolvimento do sentir, comandado pelo sistema límbico, que é uma outra parte do sistema cerebral, e aí o homem passou a sentir os atos e percebeu que poderia entrar em entendimento com o seu semelhante. E essas fases, elas demoravam muito tempo, milhares de anos, para ver a evolução de cada sistema cerebral e a acomodação à cultura da época. Na fase seguinte, a fase do selvagem adiantado, nós começamos uma grande mudança, que foi o desenvolvimento do córtex cerebral, que é o cérebro propriamente dito, dividido em dois grandes blocos, sendo que nessa etapa começou o desenvolvimento da imaginação, através da energia magnética. As imagens surgiam na mente desse selvagem, e ele ia registrando essas imagens, e então ia desenhando essas imagens do que vinha na sua mente e do que ele via. Um exemplo disto são as chamadas pinturas rupestres encontradas em sítios arqueológicos. Com a evolução desta fase, a humanidade passou para a fase inicial da civilização e o desenvolvimento do pensamento, a outra parte do córtex cerebral. Daí em diante, a humanidade deu um salto de evolução, porque o pensamento é diferente dos outros sistemas. Ele é rápido, ele consegue aglutinar informações em frações de segundos e tomar decisões muito mais rápidas. O desenvolvimento dessa capacidade foi comandado pela energia elétrica. Então, o pensamento passou a comandar todos os outros sistemas, que nós já citamos aqui, o reptiliano, o límbico e a imaginação. Com isso, a humanidade floresceu, atingimos a civilização, as sociedades, as leis e a ordem, o bom viver, a educação, a ética, enfim, todas as culturas, conhecida por todos, graças à evolução desse mecanismo que é o pensamento. O ser humano atingiu um amadurecimento completo em termos de evolução da espécie, mas, como eu já citei, nós vivemos em uma natureza, já apresentada aqui, natureza esta de mudanças. Por quê? Porque a natureza propriamente dita, que é uma inteligência superior, que depois nós vamos até entrar mais em detalhes sobre o que é a natureza, ela avisa quando muda, ela faz os seus avisos, mas ela não fala. O seu entendimento conosco é diferente. Os avisos da mudança de fase que ocorreu são vários. O tempo mudou no mundo inteiro. Aonde não chovia, passou a chover. Lugares que não fazia frio, passou a fazer. Os terremotos, as enchentes, os raios, as secas, são sinais dessa mudança, alguns sinais. Até as horas do dia estão aceleradas. Nós não temos tempo para mais nada. Um outro exemplo, quando a natureza muda de fase, ela não pergunta se ela pode mudar, ela simplesmente muda. Quando mudou a fase do selvagem, o selvagem que se adaptou à civilização, ele sobreviveu, ele teve os seus descendentes e ele se tornou um civilizado. Aquele que foi contra, a própria natureza destruiu, porque ela é que determina a vida do ser humano. Então ela mudou o seu comportamento. Ela passou a não reger mais o pensamento e por isso o pensamento não acerta mais. A cada dia erros grosseiros e primários estão sendo cometidos em todas as áreas, apesar de toda a evolução tecnológica que estamos vivendo. Passou então o pensamento, que comandava tudo, a não comandar mais.
Até a imaginação está enfraquecendo. Exemplo disso é o caso de esquecimento de coisas simples que todos nós estamos passando. Tudo isso é enfraquecimento provindo dessa mudança de fase. As energias que comandavam todo o sistema cerebral do ser humano passou a não comandar mais. Um exemplo simples para entender essa questão de comando energético são as ondas cerebrais e as sinapses eletromagnéticas entre os neurônios. Nós sabemos que elas existem, mas não sabemos de onde provém. Elas provêm desse conjunto eletromagnético que nós denominamos de natureza. Um outro exemplo simples são as ondas de rádio, de TV, celular e via satélite. Somente com uma aparelhagem apropriada é que nós captamos esses sinais. Então, o nosso cérebro, a nossa mente, ela seria como um aparelho de captação e emissão de ondas. E sem o alimento do pensamento e da imaginação, o pensamento enfraqueceu. Ele entrou em desequilíbrio. Então, ele vem num processo gradual de desequilíbrio que ele acaba gerando uma sequência. Desse desequilíbrio do pensamento, gerou o desrespeito e a intolerância, que daí está gerando os atritos. E dos atritos provém os conflitos. Dos conflitos provém o terror, ou os atos de terrorismo. Do terrorismo provém a guerra, e da guerra provém a mortandade. Então o pensamento amadureceu, floresceu, deu seus frutos, mas chegou ao seu final. E por isso ele está secando. E com o pensamento seco, a pessoa não sente mais o que faz. E os que estão com o pensamento seco, estão cometendo todas essas atrocidades. Porque quando seca o pensamento, seca o sentimento, e a pessoa não sente mais o que faz. O pensamento comandava todos os sistemas cerebrais, inclusive do sentir. Então, como ele enfraqueceu, é como se nós estivéssemos retroagindo na evolução humana com atos cometidos por alguns como atos de selvageria. Aí você pergunta, depois de toda essa evolução, os princípios conquistados com muito esforço, que é a civilização, que são os atos de respeito e amor ao próximo, nós chegamos a isso. O que está acontecendo? Quem é que não se pergunta disso? Todo mundo se pergunta, o que está acontecendo na natureza? É como se fosse um fim de mundo? Isso não é culpa dos governantes, não é culpa das pessoas, e sim um fator natural da própria natureza em que nós vivemos. Depois de tudo isso, nós temos uma boa notícia, que nós estamos sempre levando para as pessoas. A boa notícia é de que existe uma solução para toda essa violência, e ela já existe há mais de 80 anos. É a cultura racional. A cultura para o desenvolvimento de um outro sistema cerebral, que é o sistema do raciocínio, que se localiza na glândula pineal. Esta glândula é considerada pela ciência como um mistério, um órgão sem função. Alguns atribuem a ela o fornecimento ao organismo humano, o hormônio do crescimento e do sono, mas não é isso. Ela é sim uma máquina. A exemplo das outras máquinas que já foram citadas aqui, como o sistema límbico, o córtex cerebral, o pensamento e a imaginação. São máquinas que entraram em funcionamento no seu devido tempo. E a natureza preparou a humanidade para o desenvolvimento do raciocínio, esta máquina, a exemplo do passado. O homem primitivo possuía o córtex cerebral, mas não usava. Usava os sistemas reptiliano e límbico, mas ele não desconhecia completamente, não tinha noção ainda de nada. E como toda máquina construída, ela tem o seu tempo certo de entrar em funcionamento. E assim como chegou o tempo de funcionar a imaginação e o pensamento, chegou finalmente a fase do desenvolvimento e funcionamento da glândula pineal. Por quê? Porque o raciocínio é o substituto do pensamento. Este desenvolvimento está sendo feito pela própria natureza. Querendo o ser humano ou não, todos estão sendo desenvolvidos. Por quê? Porque todos possuem a glândula pineal. Mas, para que a pessoa possa abreviar o desenvolvimento desta glândula, deste raciocínio, é necessário entrar em contato com um estudo, a exemplo do aprendizado das escolas. As ciências do mundo, só para dar um exemplo, né, elas começaram muito timidamente. Um exemplo foi a medicina, que na Idade Média ela era considerada bruxaria, e aqueles que a praticavam eram queimados em fogueiras pela Santa Inquisição. Hoje, aqueles que antes a condenavam procuram os melhores médicos para cuidar da sua saúde.
Então, com o avanço e aceitação das ciências, criou-se a educação básica, né, que é o que todos nós fazemos para ver o desenvolvimento da imaginação e do pensamento, que é quando a gente vai para a escola, fazia o ginásio, né? Agora, hoje, é o Fundamental 1, 2, a faculdade, o curso superior. Mas vejo, até a educação básica está enfraquecida, em decorrência da mudança de fase. A evasão escolar hoje é muito grande, o desinteresse pelos estudos é enorme, a juventude está se sentindo vazia de tudo, nada mais anima. Por quê? Porque ficou o vazio da mudança. Uma mudança, quando ocorrida, causa transtornos e vazio. Tente fazer uma mudança em casa e veja uma reforma, veja a bagunça que fica. É exatamente o que está ocorrendo na natureza. Parece uma bagunça geral nos valores, na ética e no comportamento das pessoas. E nessa mudança de fase, surgiu a cultura para o desenvolvimento desta nova fase, que é a cultura racional. A cultura racional é um exemplo bem simples, um manual de instruções ou uma cartilha de sobrevivência para a fase que estamos vivendo, que é o conhecimento sobre a verdadeira origem da humanidade. Com a simples leitura desses livros, aqui está o livro Universo e Encanto, a glândula pineal começa a ser movimentada e a pessoa passa já a sentir um equilíbrio no simples ler as informações contidas nele. Um processo simples por ser adaptado ao natural do ser humano. E aí você que está aí nos vendo, que não conhece a cultura racional, pode estar se perguntando, e como nasceu essa cultura racional? Pois bem, ela nasceu do raciocínio desenvolvido de um brasileiro, o senhor Manuel Jacinto Coelho. Ele já nasceu por evolução natural da natureza com a capacidade de raciocinar. E a partir de 1935, ele compilou os ensinamentos para o desenvolvimento dessa capacidade em uma grande obra denominada Universo em Desencanto. Ele era um cidadão de vida simples, porém de família nobre, bem nascido, no antigo estado da Guanabara, no atual estado do Rio de Janeiro. Dedicou toda a sua vida na elaboração do conhecimento da nova fase. Cidadão renomado e reconhecido por muitas honrarias, pelos benefícios proporcionados por seus ensinamentos. Dentre as condecorações mais importantes está a Medalha da Inconfidência, concedida às mais altas personalidades brasileiras. Conhecido e muito procurado por presidentes, ministros e muitas personalidades, ele orientou e ajudou em muitas ocasiões o nosso país, o Brasil, sem mesmo fazer questão de aparecer. E pelos benefícios concedidos pela cultura racional aos cidadãos brasileiros, é que surgiu a comemoração do Dia da Cultura Racional, que aqui, além da cidade de São Paulo, existe também essa comemoração em mais de 150 cidades do Brasil e em 5 estados também. Ela já é lei aqui no estado de São Paulo, que foi sancionado pelo governador Geraldo Alckmin em 2002, a Lei 11.027. E também existe o projeto de lei federal de autoria do deputado José Militão, que esse projeto é para que haja o Dia Nacional da Cultura Racional no dia 4 de outubro, que é o dia que nasceu a cultura racional no Brasil. E também uma outra iniciativa, né, para o ensino desse conhecimento na educação básica, foi assinado por unanimidade a Lei número 434 na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E apesar de ainda não estar implantada nas escolas, a cultura racional já possui milhões de brasileiros que estudam diariamente e colhem os seus benefícios, sendo que a cultura racional não exige prática, não exige exercícios especiais, nem mentalizações ou qualquer outra forma de praticar. É tão somente a leitura do conhecimento racional que proporciona o equilíbrio tão sonhado por todos em suas vidas. E quando nós nos sentimos bem, é natural que comentemos com as pessoas mais próximas. E é assim que ela vem sendo passada de boca em boca, e ela já está traduzida para vários idiomas. Tudo isso é feito de forma voluntária pelos próprios estudantes da cultura racional. Nós não somos uma empresa, nem filosofia, nem grêmio, nem igreja e nem associação. A cultura racional é sem fins lucrativos. Ela não é contra nada e nem contra ninguém. Porque tudo que existe, todos os conhecimentos que existem foram e são necessários para a evolução da humanidade.
ele é um conhecimento gratuito, para vocês terem uma ideia. Ele já está disponível na internet. E, atualmente, para que as pessoas possam ter acesso aos livros, ela está sendo produzida a preço de custo de impressão por nós mesmos, estudantes, porque ela pertence a toda a humanidade. Ela é fruto da evolução natural da natureza em que vivemos. E, através deste conhecimento, o ser humano saberá, finalmente, quem sou, de onde vim, para onde vou. O ser humano vai saber a origem da natureza, que é racional, porque nós somos de origem racional. E na cultura racional, todos vão saber a causa deste mundo em que vivemos e saber como entrar em contato com o nosso mundo de origem. Então, ela pertence, à cultura racional, à natureza. Não pertence a ninguém. É o mesmo caso de dizer, quem é dono da matemática? Alguém é dono da geografia? Não, senhores. A cultura racional pertence à humanidade. Já está pronta para que a humanidade desenvolva essa potência cerebral e entre em equilíbrio com a natureza. Então, eu convido os senhores que estão nos assistindo a conhecerem a cultura racional e colher os benefícios desta obra tão valiosa e necessária para a humanidade. Eu quero agradecer muito essa oportunidade e eu me despeço agradecendo essa oportunidade oferecida e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. E aqueles que quiserem já o primeiro volume da obra, já para começar a se inteirar da cultura racional, nós trouxemos alguns exemplares para poder ser doado. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Muito obrigado. Tá bom, Valdomiro. Mas, uma vez desenvolvido o raciocínio, como nós identificamos, sem desenvolver o raciocínio, está vendo aquela tela? Sim. Como nós identificamos que existem realmente seres? Através da leitura, através do ler e reler os livros Universo em Desencanto, vamos adquirir essa obra tão importante, tão necessária, para que nós podemos também levar aos demais que ainda não conhecem. Essa é a nossa missão. E não podemos fugir dessa missão, porque nós não somos desse mundo aqui, nós somos do mundo racional. Pretendemos chegar lá através da leitura. Nada mais difícil, é leitura, diariamente, ler e reler. Isso. Quer que eu comente também? Hã? Quer que eu comente? Comenta, mas... Então, aproveitando, eu vou comentar aqui a pergunta que a Miriam fez. Veja bem, como é que nós podemos comprovar, né, a existência do raciocínio, ou mesmo o nosso mundo de origem? Isso, então, como eles se identificam, como eles se apresentam para nós? Então, primeiramente, vamos lá. Nós só aqui falamos de natureza, de mundo racional, né, de energia racional. Então, como a natureza, que é um campo de vida, ela já está sendo constatado a existência desses campos de energia, existe o campo de energia que deu origem à natureza, a esse campo de vida. Então, a cultura racional, ela provém deste campo de vida superior, que já é procurado pela ciência. A ciência investe bilhões de dólares em projetos espaciais, em busca deste mundo de origem. Então, esta fase, que é a fase dos habitantes do mundo racional que você citou, que é o aparecimento desses seres que estão aparecendo no espaço, está sendo comprovado no mundo inteiro os avistamentos de objetos voadores, de luzes. O mundo inteiro hoje registra esses fatos. Então, esses habitantes, que são os donos do conhecimento racional, porque eles é que são os autores desse conhecimento, eles estão com essas aparições mostrando à humanidade de que houve uma mudança de fase. Assim, quando mudou a fase para o espiritismo, então as entidades incorporavam nas pessoas para mostrar de que nós tínhamos entrado numa fase diferente, que é a fase do espiritismo. E da mesma forma estão aparecendo esses habitantes para mostrar que nós entramos numa fase diferente. Tá ótimo, tá bem colocado. Agora nós dar uma continuidade aqui do que o amigo Valdomiro falou, irmão de cultura racional. Eu vou falar um pouquinho de um conto pitoresco, né? Ele falou bem da parte material da coisa e da campo energético. Um conto pitoresco de lá de cima, da planície racional. Muitos se perguntavam, para os próprios muitos irmãos de pureza, corpos de energias, que estavam lá no mundo racional, ao reencontrar
o pai Manuel, perguntava entre eles, muitos habitantes do mundo racional, onde estão aqueles nossos irmãos? Porque está faltando alguns copos de pureza aqui entre nós. Onde que os outros estão? Um copo de energia, viveria, circulava, olhava para um lado, para o outro, e nenhum deles respondia. Parece que estava tudo vago, faltando, né? Ou seja, um corpo de primeiro motor, todos os outros copos de energia se moviam em torno do próprio corpo de Deus. Era a pura grandeza. Precariedade estamos agora, né? E eles perguntavam. Aí, quer dizer, eles queriam saber onde nós estávamos. Nós tínhamos se perdido. E os habitantes do mundo racional queriam saber. E eles não se aguentavam para dar um abraço. E queriam nos encontrar. E já estavam meio perplexos dessa ansiedade de demorar, né? O racional já tinha dito para ele o que isso aconteceu conosco. Porque muitos acreditam que todos eles sabiam o que aconteceu com a gente ao descer aqui, entrar pelo espiral abaixo, mas eles nem todos sabiam o que aconteceu conosco. E esses copos de pureza já estavam pervertidos. Queria saber, como a gente vai chegar lá para ver eles? Aí o pai, primeiramente, depois que ele preparou a obra básica, os 21 livros da obra, ele ensinou aos copos de pureza, os habitantes extraterrenos, como chegar aqui, aproximar de nós, propagar e também, em uma hora certa, nos reconciliar e dar aquele eterno abraço. E ele ensinou que, primeiramente, a gente ia ter visto mostrar materializações de 3 processos de fase. Ia vir desde a criança, o moço, o velho, para ir já preparando as pessoas com essas materializações que os copos de energia iam fazendo. Mas tudo ainda muito primário. Porque depois, eles também iam que mudar a formação da natureza, trocar energia, uma outra consistência, e assim vir aí num estelato do firmamento, para poder se formar corpos habitantes no mundo racional, formado pela energia racional. Aí já teremos um processo de aparelhagem, aparelhos racionais, formados em outra energia, energia do primeiro mundo. Então esses próprios habitantes, corpos de pureza, substituirão essas estrelas aí no firmamento. Eles próprios serão uma manjedoura, estufa, ao qual outros seres poderão ser gerados a partir deles. E assim vão progredir e evoluir mais rápido essa humanidade. Aí esse encontro vai ser feito aqui mesmo, mas terá continuidade lá no mundo racional. Só dar uma continuidade do que o amigo falou. Obrigado. Tá certo. O pessoal que está na mesa quer fazer pergunta? Ou colocar alguma coisa? Dá uma pitadinha aí. Fala no microfone. Eu vou dar mais uma pitadinha aí sobre tudo que vocês falaram. E tudo já completou praticamente. Mas eu quero dizer o seguinte, que esse livro, Universo em Encanto, ele veio na Terra justamente agora na fase do 3º milênio, que é uma fase decisiva aqui para nós, ser humano. Todos vão ter que se ligar no raciocínio, porque o pensamento de 35 para cá, ele está cada vez mais fraco e vai enfraquecendo, que não vai resolver mais nada. Tá aí, você vê a rebordosa aí que está acontecendo no mundo. Ninguém está se entendendo. É um contra outro. A falência moral, física e financeira. Até as pessoas de boa índole, de grandes faculdades de estudo catedrático, está aí fazendo cada barbaridade que a gente não entende. Muitos aí ficam se perguntando, como que pode acontecer com uma pessoa que está tão estudado, que é um catedrático, se tornou um filósofo, um catedrático, uma pessoa de várias faculdades aí, fazendo uma barbaridade dessa. Você veja aí, ó, é a prepotência. É a prepotência, a pessoa ficar cega.
É como um carro que vai passando em cima de tudo, esmagando tudo, ele não quer saber, ele quer saber dele. Primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. Não quer saber dos outros. Por quê? Porque entrou a vaidade, orgulho, ambição, o dinheiro que compra tudo, o dinheiro que faz tudo. Então, a pitadinha que eu queria dizer para todos é o seguinte: esse livro ele está na Terra, veio na Terra, do mundo racional, para resolver tudo aqui para nós, porque agora a fase, como eu falei, é decisiva. Esse livro veio para definir o destino do ser humano, da humanidade. É do Brasil para o mundo. O Brasil foi escolhido para vir essa cultura do verdadeiro Deus. Porque você pega lá, abre o livro, você pega o livro, já está escrito lá, do racional superior. Quem seria o racional superior? Eu pergunto, aí uma pessoa que nunca viu falar, quem seria o racional superior? Ah, faz milhas de ideia, é um racional superior, é uma pessoa subevoluída. Mas olha, quem é o racional superior? Assim no palavreado de geral, que todo mundo sabe, pelas religiões, seitas, filosofia, que Deus é Deus, Deus é o superior, né? Então é exatamente, como Deus, o racional superior não tem nome, lá em cima não tem cartório, ele não está classificado como Deus, e sim como um racional superior, a supremacia de tudo e de todos. Um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias. Então, esse livro está aqui na Terra, está para nós aí, ó. Todo mundo vai ter que se ligar. Olha, que se não ligar no raciocínio, que é o elo de ligação com o mundo racional, o que está acontecendo com o ser humano? Nós estamos indo à decadência, à falência de tudo. A natureza está mostrando. É rebordosa para tudo quanto é lado, furacão, tufão, maremoto, terremoto, a falência, frio de matar, calor de matar, enchente de matar, morrendo gente, a quantidade que a gente nem calcula. Esses terremotos que está dando aí, agora recentemente, ali no, que deu ali aqui onde? No Salvador, aqui na fronteira com o Brasil. Então, veja, as doenças incuráveis que está aparecendo aí todo ano, todo instante aparece uma doença que ficam perguntando como isso, ninguém tem uma resposta. As cadeias que não aguentam mais de gente, hospitais que não aguentam mais de gente. E onde nós vamos parar? É a natureza mostrando que é a decadência, a falência. Agora, nós temos essa oportunidade aí, mandada pelo mundo racional, pelo racional superior, por nossos irmãos do mundo racional, para todos nós se ligar aqui no raciocínio, porque o pensamento de 35 para cá vem enfraquecendo, a natureza não alimenta mais, vem enfraquecendo e vem ficando fraco de uma tal maneira que não tem mais sentimento, o povo acabou o sentimento, o respeito, a dignidade, acabou. E está aí, já está seco aí em algumas pessoas o pensamento. E quando ele acontece, isso vira o quê? Monstro. É o que você está vendo aí, nego mata outro, é por nada, a troco de nada, porque ele quer ser o quê? Quer se prevalecer, porque ele matando, ele é o bom também. Dizem aí que até o que fala a bandidagem é que é a profissão dele. Onde nós vamos parar com isso? Olha, o povo já nem está saindo de casa mais, ele sai tudo assustado, igual um rato na toca. Para sair, fica olhando para todo lado. Olha onde nós estamos a virar esse mundo. Como é que está acontecendo esse mundo desse jeito? Mas tem aí a resposta. A resposta está aqui. Nas obras Universo de Encanto de Cultura Racional. Todos vão ter que saber, todos vão ter que conhecer, todos vão ter que voltar para o mundo racional. Ou mais cedo, ou mais tarde, todos vão ter que saber. Quem não quer saber, está aí, ó. O livro, eu não queria falar isso aí, mas o livro vai explicar direitinho. Quem não quer saber, quem não se ligar no raciocínio, ficar no pensamento,
vai descer de classe. Vai descer de classe como? De irracionais. Passar toda a hierarquia de bicho grande, bicho pequeno, de pele, de escama, de pelo, de tudo. Vai passar todas as hierarquias, até de percevejo, insetos. Entendeu? Para chegar até pedra. E ainda vai ter uma oportunidade, porque o mundo racional ainda dá essa oportunidade. Mas vai demorar a terceira, a 22ª eternidade, vai durar bilhões de anos ainda. Então, o sofrimento dessas pessoas que vai para classes inferiores, se nós já sofremos aqui como racional, animal racional, imagine esses que vão para classes inferiores. Então, ó, já é a terceira chamada que o mundo racional está dando para nós. A primeira, quando nós saímos lá do mundo racional. Não entra aí, pode até passear, mas não pode ficar aí. Desobedecemos, achamos que ia dar certo, e foi descendo, se transformando, deformando, deu no que deu. Matéria, até chegar à matéria, porque aí fomos perdendo nossas virtudes começou a acumular no espaço, primeira coisa que formou foi o Sol. Nossa vida de pureza está tudinha no Sol. Depois a planície que veio, que é uma massa cósmica de pura, limpa, perfeita, por ter saído do lugar também, começou a perder suas virtudes, onde formou lua, estrela, terra, água, animais e vegetais que compõem a natureza. Essas 7 partes que compõem a natureza. Então, nós temos resposta para tudo dentro da cultura racional. Por que nós temos resposta? Porque o racional superior, que é o verdadeiro Deus, como dizem aqui na matéria, o racional superior, Deus. Então, ele que está dando essa informação para nós. Não é de um livre pensador. Não é de pessoas aqui que estudou muito, que tem, como eu disse, que fez várias faculdades, que é um catedrático, entendeu? Não é dessas pessoas, porque aqui o estudo nosso aqui é artificial. Esse estudo artificial não está valendo mais para nós aqui. Valeu muito, sim. Valeu muito, que tem historiadores aí que valeu muito para nós. Mas esses, agora, na fase do 3º milênio, de 35 para cá, terminou a fase do artifício. Sim, nós estamos aqui como recuperados da fase, porque a fase racional mesmo ainda não entrou. Porque a hora que entrar a fase racional mesmo, as crianças já vão nascer tudo sabendo. Da barriga da mãe já vai conversando com a mãe. E nem precisa ir na escola, já vai ser uma fase totalmente racional, vai ser lindo. Onde vai ser, até aí só vai ter por exemplo, um terço da humanidade. Só vai ficar a 1/3 da humanidade, mas esse 1/3 voltará diretamente para o mundo racional. Entendeu? Como nós aqui estudando e desenvolvendo assim, nós precisamos, agora já estamos se ligar no mundo racional, não nasce mais aqui. Com a pessoa com esse livro na mão, estudando todo dia, para desenvolver a glândula pineal, o raciocínio. Então, minha gente, ó, vocês que nunca viram falar, que estão ouvindo falar agora, que conhece, mas não está nem aí, não ligou. E quem conhece e não se ligar mesmo, para ligar, para estudar, para ler, porque aí tem energia no livro. Você vai ficar ligado na energia do mundo racional. E com isso você vai ficar ligado lá com o mundo racional e não nasce mais aqui. Sem contar que eu estou falando que a fase não é inteiramente racional. Mas vai chegar essa fase, entendeu? Mas nós não podemos esperar. Nós temos que se ligar para não deixar de sofrer. Porque o sofrimento está apertando dia a dia. Cada vez mais. Entendeu? Então, é esse o recado que eu queria dar. Meu nome é José Molina, estou ao seu dispor. E obrigado. Na Caravana Racional do Centro, né? A nossa caravana funciona de sábado e domingo, lá na Rua Barão de Tapetininga, próximo à Praça da República, das 9 da manhã até as 4 da tarde, mais ou menos, nesse horário aí. Nós estamos lá querendo mostrar. Mas o Valdomiro, fala mais um pouquinho do livro. Ok. Bom, eu quero aproveitar aqui, para quem vai estar nos assistindo, vendo através das filmagens, uma informação importante. O redígio, ou seja, como é feito esse livro, ele é difícil de ler, ele é complicado, eu tenho que ter faculdade, eu tenho que ter alguma formação, eu tenho que ter estudo para mim conhecer cultura racional.
que muitas vezes a pessoa pode se perguntar, puxa, mas eu não frequentei escola, eu não tive oportunidade de estudar, tive que trabalhar cedo, eu não sei ler, então eu não vou ser beneficiado pela cultura racional? Não, muito pelo contrário. Você vai ser mais beneficiado exatamente por você não ter tido a oportunidade de estudar. Como assim? O redígio, a feitura do conhecimento racional, ela é feita para todas as camadas. Não pense que é só para quem é estudado ou letrado. A cultura racional é para todos, desde o mais simples até o mais graduado, o mais letrado, aquele que frequentou academias, porque o redígio é simples e está ao alcance de qualquer um, de qualquer pessoa. Por ser um conhecimento de interesse mundial, que, como eu já citei, todos têm o raciocínio, ele também é para o cego, para o deficiente visual, para aquela pessoa que não tem condições nenhuma de ler. Por quê? Porque ele pode usufruir o benefício desse livro. Basta ele folhear o livro para ele receber o benefício. Porque é um desenvolvimento natural. Então, uma pessoa que não sabe ler, ou o cego, ou o impossibilitado de ler por algum motivo, basta folhear este livro, Universo e Desencanto, para que o seu raciocínio comece a ser desenvolvido. Porque o desenvolvimento do raciocínio é diferente do pensamento. Ele é um desenvolvimento muito mais natural. E o que é natural não exige esforço. Para aquele que sabe ler, que tem condições de ler, então ele vai estudar e ele vai ler o conteúdo do livro para se inteirar do assunto. Mas para aquele que não possui estudo, e o mesmo deficiente visual, o simples folhear deste livro é o suficiente para começar a desenvolver o seu raciocínio. Então não se acanhe. Aliás, eu até peço sempre, né? Não pense que a cultura racional não é para você. A cultura racional é para todos, não é só para quem estudou. Aliás, eu sempre digo isso. Eu peço, não acreditem em nada do que eu falei, por favor. Eu peço apenas que você faça a sua experiência. Leia e conheça por você mesmo. Eu estou dizendo, para mim, o benefício que eu colho para mim, como cada um aqui dos estudantes da cultura racional, quando falam, é porque eles sentem essa alegria. Nós viemos aqui falar porque nós nos sentimos bem. Nós não nos encontramos em lugar nenhum. Estudamos em casa, colhemos o benefício, nos sentimos bem e ficamos felizes em compartilhar com a sociedade esses benefícios. Aí vai de você. O benefício está sendo apresentado. Se você quiser, você experimenta. Então, por isso é que nós divulgamos, para que você também conheça. Porque você, entrando em harmonia, a sociedade toda entra em harmonia. Aquele que não faz nada para melhorar a sociedade é culpado também dessa sociedade destruída. Porque se você quer uma rua limpa, você é o primeiro que não pode sujar a rua. Se você quer uma melhora na educação, então eduque seu filho primeiro. Então não adianta a gente querer que o governo faça tudo. Nós temos que fazer a nossa parte primeiro. Por isso que nós divulgamos este benefício para que vocês também conheçam. E todos nós vamos escolher uma sociedade melhor. Esse é o objetivo de divulgar a cultura racional. Eu queria só dar um pontinho aqui sobre o amigo que ele falou sobre a questão do livro. A cultura racional, ela não vai diminuir, nem deixar você para baixo em questão no conhecimento do artifício. Exatamente. Não é religião, não é seita, não é filosofia, né, Alexandre? Acrescentando um pouquinho, né? Não é religião, não é seita, não é filosofia, é natural. Desculpa aí. Então, não vai diminuir você em nada no artifício. Porque com o raciocínio, você completo dessa energia, a prejuízo das suas leituras semanalmente, a assiduidade que você vai fazendo, cumpridade da leitura, vai dotando você de mais capacidade. Que você, quando você está com só duas partes do cérebro, trabalhando só duas células, você não tem. Você não tem uma a mais em condição de trabalho. Agora, quando você está com a cultura racional e os livros de cultura, e a proximidade contra os livros do artifício, você denota também que a cultura racional está dentro do artificialismo, sim. Dentro do pensamento, sim. Dentro da imaginação, sim. Porque está repleto de coisa do racional também em obras de Machado de Assis e muitos outros, de Descartes,
Voltaire, que também era um filósofo do pensamento, que anunciaram a cultura racional. Eles falaram, vamos dizer, Voltaire, falou o quê? Que ia chegar um tempo que ia ter uma história global, ao qual ia agrupar todos os conhecimentos do mundo, desde a geografia, sociologia, psicologia, onde a sociedade e o conhecimento humano não ia ficar separado do homem, ia unir. Agora, olha, minha gente, o que a gente tem aqui? Uma cultura universal. Olha os cursos que tem na cultura racional. Basta uma observação. Quantos cursos tem aí dentro? Para dar continuidade da cultura do pensamento filosófico científico. A cultura racional, sim, minha gente. Para ajudar a você a crescer. Não pensa que a cultura racional não é também para você que acha que não vou para uma faculdade, não vou estudar, eu não tenho condições, a natureza não vai me ajudar. Ela vai ajudar você sim. Porque dentro do alfabeto astrológico, dentro das linhas da palma da tua mão, cada um devém um destino. Mas muitas vezes, como na sociedade diversa, por causa do consumismo, onde cada um quer fazer o que quer dentro do seu livre-arbítrio, uns acabam ocupando, dentro das classes sociais, um lugar do outro, o emprego do outro. E aí o que acontece? Essa diversidade, essa batalha desleal, onde um vai comendo o outro como irracional, né? A lei do mais forte suprimindo o mais fraco, porque seguindo fora das leis naturais da natureza, do alfabeto da astrologia. Mas com a cultura racional, esse filho, posso falar assim, porque a cultura é de Umbanda, Umbanda do Alto, esse filho de Umbanda vai conseguir tudo o que ele quer, vai ser amparado e protegido, e pode ter certeza que suas batalhas estará garantida, e ele vai crescer, seja o ambiente que for, desde o seu trabalho, dentro de sua empresa, e também no ambiente acadêmico de faculdade, porque bem sabe que aquele que está fazendo uma faculdade, com cultura racional, também não é fácil, porque você sabe que isso é uma semente lá dentro, para que outros possam aventurar por essa estrada, e possam somar com a cultura racional. Só para dar uma continuidade. Então, tá bom, Alexandre. Vai falar mais alguma coisa, Alexandre? Não. Tá bom. Vamos dar uma pausinha para o café, depois a gente continua? Eu preciso dar continuação do que eu estava falando, né, Miriam? Só uma palavrinha, só por favor. Olha, vamos desligar os microfones e vamos dar uma pausinha para o café, tá bom? Posso falar? Não, vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Desliga um pouquinho. Então, como eu ia terminando ali, que eu falei. É? Me ligou tudo. Vamos tomar um café e a gente já volta. Tá bom. Sapatina.